Hoje iniciamos mais um encontro necessário, um encontro onde vamos abordar um tema muito importante. Falar da consciência negra, esse mês importante, com essas vozes marcantes. E hoje vamos falar justamente dessas vozes que relatam histórias com respeito e com profundidade. E eu compartilho esse momento com Nili, minha grande amiga psicóloga, né, Nili? Um momento muito oportuno para nós. E é um prazer, não apenas um prazer, como uma honra estar aqui como mulher negra, como também, né, profissional, psicóloga, e estar aqui rodeada com essas mulheres que têm tanto a dizer e o quanto a voz é importante. Muitas vezes a gente deixa de lado a nossa própria voz e o quanto isso é importante. A gente ter um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, até porque é sobre a nossa história, a nossa identidade e a consciência negra. Com certeza. Com certeza, Nili. Nada seria possível se nós não tivéssemos essas mulheres empoderadas, negras, com vozes, com história. E vamos falar justamente de vocês. Temos o prazer de ter hoje ao nosso lado Ana Lima e Gleice Santos. E nós gostaríamos de saber de vocês, meninas, mulheres, essas mulheres fortes, com histórias lindas, né? Que nós conhecemos. Como vocês gostariam de ser reconhecidas, como vocês se reconhecem como mulher negra hoje, dentro do espaço de trabalho, na vida, na família? Sinta-se à vontade. Eu posso dizer que eu me sinto hoje uma vitoriosa, né? Porque ser negra num país onde a gente em 2025 ainda precisa falar de consciência negra, né? Porque a abolição da escravatura aconteceu há mais de 100 anos e as pessoas ainda não têm a consciência de que o negro faz parte, né, dessa história. E de que não existe ninguém 100% branco, né? Hoje a gente vive num país de mestiços, mas as pessoas ainda são classificadas, rotuladas entre brancos e negros, né? Principalmente as mulheres, né, Ana? As mulheres ainda são muito rotuladas com relação a isso. E é muito importante essa fala que você traz a respeito dessa história, né? Dessa história justamente de muitos nós negras, das mulheres, serem escondidas, serem caladas. Por isso a importância dessa voz. Então fala um pouquinho da sua trajetória, como foi que você conseguiu chegar até aqui, ser essa mulher empoderada? Bom, eu venho de uma família de pessoas muito batalhadoras, né? Sou filha de uma empregada doméstica e de um funileiro de automóveis, uma mulher que não teve a oportunidade de ser alfabetizada na infância e um pai que só estudou até a quinta série. Então, eu tinha tudo para poder não chegar muito longe. Mas, graças a Deus, apesar, né, de ter vindo de uma família humilde, os meus pais eles tinham uma consciência muito grande de que a educação era importante. Então, meu pai, mesmo com pouco estudo, mas ele investiu para que os seus filhos tivessem estudo, né? Uma coisa assim que eu agradeço muito ao meu pai é que ele batalhou para que nós, todos os filhos, pudessem estudar em escola particular, pelo menos o ensino fundamental. Porque ele dizia que se a gente tivesse uma base, quando a gente chegasse na escola pública, tudo seria mais fácil, né? Ele percebia que as crianças no ensino, na primeira infância, não tinha aula direito na escola pública, então ele não permitiu que a gente estudasse em escola pública. E muitas vezes para isso, para que a gente pudesse se manter numa escola particular, meu pai fez permuta do serviço dele. Consertava o carro da diretora da escola para que a gente pudesse estudar numa escola particular. Então, quando eu cheguei na escola pública, na quinta série, eu vi como isso foi precioso para mim. Porque o que eu sabia, o nível em que eu estava de conhecimento, era muito maior do que os meus colegas que tinham estudado a vida toda na escola pública, né? Então, isso para mim foi muito precioso. E o meu pai sempre dizia, estude, seu trabalho é estudar. E era o que a gente fazia. Então, assim, eu sou de uma época que as pessoas não estudavam pelo celular, não tinha internet. Mas toda semana eu estava na biblioteca para pegar um livro. E eu tive professores que me ajudaram muito, né, em todas as fases da minha vida. Me incentivaram bastante. Então, eu cresci com essa consciência de que eu precisava estudar e que eu não precisava repetir padrões. Não era porque os meus pais, né, não tiveram a oportunidade de estudar ou outras pessoas da minha família não tiveram a oportunidade de se graduar
que eu iria me limitar a essa mesma situação. Isso é tão importante. Quando a gente fala da família, né? Exatamente. Como a base familiar te ajudou, porque os seus pais também não tiveram essa estereotipia de levar para vocês essa estrutura, na verdade, esse preconceito estrutural de achar que, por vir de uma família humilde, de uma família negra, que você tinha de perpetuar aquela estrutura. Né? Então, esse olhar, essa visão, essa escuta que seus pais tiveram. E essa fala que a Ana traz, ela carrega muito mais do que uma narrativa de uma história de vida. Esse pai tem a consciência de que poderia proporcionar um caminho diferente a ser seguido. Né? E quando Ana também traz essa consciência de que é possível a quebra de padrões, é possível a gente chegar num ponto que a gente possa cortar aí o ciclo, e aí, nossa, como isso gera também não apenas oportunidades, mas como isso gera uma mudança. Eu tenho certeza, na verdade você vai me responder, que mudança gerou essa oportunidade, esse reforço no sentido da educação ser o ponto principal e base na sua família. Fez toda a diferença, porque como eu tive, né, esse incentivo dos meus pais desde criança, então eu sempre tive o meu foco de estudar e de aprender o máximo que eu pudesse, né? Mesmo que eu não tivesse as mesmas oportunidades que talvez outros colegas, outras pessoas, né, que eu conhecia tivessem, mas eu ia buscar as minhas oportunidades. Então, eu estudava, eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde na sala de aula. A primeira oportunidade que eu tive de fazer um curso de informática, quando eu cheguei nesse curso, tinha aberto uma vaga para estagiário. E eu não sabia absolutamente nada de informática. Aí perguntei para a professora, como é que a gente consegue, né, uma vaga de estagiária? Não, tem que fazer uma prova, e aí se você passar nessa prova, a remuneração do estagiário é com cursos. Eu falei a minha oportunidade, porque eu ganhei uma bolsa para fazer aquele cursinho básico e eu só teria a oportunidade de fazer os avançados se eu passasse naquele estágio. Então eu chegava 1 hora antes, saía 1 hora depois, e eu consegui aprender o conteúdo do meu curso de 8 meses, praticamente, em 30 dias. E eu fiz a prova e foi uma das 3 estagiárias aprovadas. E com isso eu ganhei 8 meses de curso que eu jamais teria a oportunidade de pagar. Então, eu buscava oportunidades dessa forma. Não posso pagar, mas de que forma eu consigo uma bolsa? De que forma eu consigo aprender com quem já sabe? E assim eu fui trilhando o meu caminho, né, até chegar no Instituto de Saúde Corpo e Mente, que é onde eu estou hoje. E que caminho, né? Que caminho lindo. Que história bonita de incentivo para outras meninas, né, que são negras, que possam se espelhar em você e ver que por meio da educação, mas não só pela educação, mas por essa base familiar, por essa visão, por essa holística, essa logística, né? Que sua família... Mais ampliada, uma visão mais ampliada. Não e precisa se limitar. Se limitar, né? A cor não te limita. Eu costumo sempre... Nem define você. Então, na verdade, não é só a cor, nem a cor, nem a sua condição define quem você vai ser, quem você deseja ser e que, de fato, é aonde você pode chegar. Muito linda a sua história, viu, Ana? Assim, você pode observar que você pode contar com sua família, né? E com você mesma, porque você também não levou para você essa estrutura, essa estereotipia de que você não poderia chegar a lugar algum. Então você foi assim, foi abrindo suas portas. E ainda, vamos dizer assim, ainda as portas estão se abrindo para caminhos maiores, mais longos e mais recompensadores, né? E você trouxe uma fala de que hoje você está no Instituto. Então, sabemos da sua história, quer dizer, sabemos da sua história, que você hoje é uma mulher negra e que lidera um Instituto e lidera uma equipe de funcionários muito grande, de uma maneira muito linda, né? Muito bela. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A minha trajetória no Instituto, para mim, é assim, motivo de muito orgulho, né? Eu cheguei lá quase 11 anos atrás e fui pleitear uma vaga de recepcionista, né, e tive a oportunidade de conseguir, né, essa vaga de trabalho depois de uma entrevista que eu fiz com a própria dona da clínica, a dona Marina. E assim, no dia da entrevista ela disse, gostei de você, pode começar amanhã? Assim, eu fui achando que eu ia ter outras concorrentes e depois de uma conversa assim muito descontraída, ela me perguntou se eu já poderia começar no dia seguinte. No dia seguinte eu estava lá no Instituto.
Mas assim, eu fui para o Instituto com um objetivo traçado na minha mente, né? Eu trabalhava numa escola com educação infantil e fazia o curso de enfermagem. E aí eu disse, quando surgiu a oportunidade, né, quando eu vi a vaga de recepcionista no Instituto, o colega que me indicou até perguntou para mim, mas você não trabalha, você não tem sua carteira assinada, você já está na escola? Eu disse, mas hoje eu sou estudante de enfermagem e eu vou ter muito mais oportunidade se eu estiver trabalhando numa clínica quando eu terminar esse curso do que trabalhando numa escola. Então eu vou pedir demissão da escola e vou para a clínica, mesmo para ser recepcionista. Mas de recepcionista para enfermagem, talvez eu esteja mais próximo do que na sala de aula. E foi o que aconteceu. Quando eu concluí o meu curso, depois de um ano, eu consegui mudar de setor, né? Sair da enfermagem, sair da recepção para o posto de enfermagem. Trabalhei no posto de enfermagem até a pandemia. Só que o fato de eu ser muito falante, de dar pitaco aqui, pitaco ali, e de gostar, né, de orientar as pessoas. Então, quando eu voltei da minha licença maternidade, né, na pós-pandemia, eu fiquei sabendo que durante o período que eu fiquei afastada, os pacientes ficavam perguntando pela menina que ensinava as coisas, pela menina que orientava. Então, Dona Marina, na época, falou comigo, né, que eu já não voltaria mais para o posto de enfermagem para fazer o atendimento, mas que eu iria para um setor específico, que era o setor de acolhimento ao paciente, onde eu poderia orientar os pacientes, né, e dar esse acolhimento que os pacientes tanto necessitavam. E lá permaneci, né, cuidando do setor de acolhimento e sendo supervisora da recepção, até que no ano passado a gente teve um divisor de águas dentro do Instituto, que foi a oportunidade que a gente teve de ter uma consultoria para nos orientar e reorganizar algumas coisas. E através dessa consultoria a gente recebeu um analista de perfil que fez a avaliação de todos os funcionários e observaram, né, em que setor cada funcionário se encaixava, né? Porque todo mundo dava o seu melhor naquilo que fazia, mas através do olhar da consultoria a gente conseguiu perceber que alguns de nós seríamos melhores em outras posições, em outros setores, né? E com a consultoria que Dona Marina nos proporcionou, a gente conseguiu reorganizar isso. E aí surgiu o convite no ano passado de deixar de ser supervisora da recepção para passar a fazer a coordenação. E aí eu deixei de ser responsável por 2 pessoas apenas e passei a ser responsável por uma equipe de quase 40 pessoas. Olha, então isso para mim foi assim uma alegria muito grande, porque nem eu sabia que eu sabia fazer isso, né? Assim, me descobri uma gestora, quando na minha cabeça, né, eu era apenas uma técnica de enfermagem, uma terapeuta, porque eu estudei durante esse período terapias integrativas, então eu me enxergava dessa forma. Uma técnica de enfermagem que evoluiu para uma terapeuta, mas não sabia que eu sabia gerir pessoas, né? E hoje, depois dessa oportunidade, eu me vejo muito mais gestora do que qualquer outra coisa. Isso deixa uma porta aberta, né, mostrando assim, da importância também do local onde você estava. A visão das pessoas que te circunda, tinha esse olhar sensível, que vai além da cor, que vai além do que você talvez achasse que não pudesse chegar. Isso foi fantástico para você. Você já abraçou essa oportunidade, essa visão. Isso é muito bom, muito linda a sua trajetória. E a gente também está aqui com uma pessoa maravilhosa, que é Gleice Santos, essa mulher de história forte, né, Gleice? A sua história também é muito forte. Não é à toa que nós, quando, né, Nili, sentamos para pensar nesse encontro, não podíamos deixar você de fora, Gleice. Eu agradeço, né, pelo convite. E a minha história é basicamente quase parecida com a Diana. Sou do interior, meu pai é agricultor, minha mãe pescadeira, e eu cresci assim, né, nessa... Fala mais alto, né? E eu cresci assim, né, com aquela coisa bem, digamos assim, bem rígida, bem... E aí, bem fechada. E de lá do interior, minha tia, que mora aqui em Salvador, era doida para vir embora, para estudar, para trabalhar, para ter o meu. E aí eu comecei com diarista, em trabalho em casa de família e tudo mais. Que é uma coisa, né, Gleice, não interrompendo sua fala também, né, Nili, que geralmente as mulheres negras, não que sejam erradas, não que seja uma profissão que não seja valorizada, mas geralmente encaradas assim, que talvez só possam ter esses tipos de oportunidade. E vocês estão aqui mostrando justamente que não é bem isso, né?
E eu comecei assim, trabalhando em casa de família e tal, depois trabalhei em mercado, fiquei mais ou menos uns 2 anos. Desse mercado eu saí, fiquei desempregada, fiquei tipo quase com uma depressão imensa. Aí minha tia, que se chama Janete, na época era Jovial Clínica, e era muito pequenininho, aí ela fazia as diárias lá e não quis mais fazer. O Gleice, ó, vai lá e procura a Ana. Ana vai direcionar tudo como é que você tem que fazer. Nossa, eu fiquei muito feliz com aquilo, aquela oportunidade de ser diarista. Imagina, porque eu saí de... Estava assim, tipo, 1 ano de casada e sem trabalho, sem nada, só meu marido trabalhando. E aí surgiu essa oportunidade. Cheguei lá, encontrei Ana, que me direcionou. Essa clínica, na época, era Jovial Clínica. E aí comecei como diarista. E aí fiquei mais ou menos 1 ano. E daí, Dona Marina me contratou como serviços gerais. Fiquei trabalhando uns 3, 4 anos. Não, e sempre com aquele desejo de crescer, de aprender. E tudo que eu fazia era com muito amor, com muito sorrisão, com aquela gratificação de estar ali, porque as pessoas eram muito acolhedoras, principalmente os meus patrões, né, que me via assim, além daquilo. Aí um certo dia eu estava na copa lavando os pratos, o doutor Marcelo chegou e falou: pô, Gui, eu estou sentindo muita dor aqui nas costas. Eu disse: oxe, doutor, tem tanto terapeuta aí, aperte aqui. Aí nisso eu apertei. Ele: nossa, você tem um dom. Nem todo mundo tem esse dom de ir na dor e trazer esse relaxamento. E com isso ele me proporcionou o curso de massoterapeuta. Já é uma emoção, né? Então, sim. Realmente, lembrar da história com certeza. E aí fiz o curso e hoje eu sou uma massoterapeuta. E não parei por aí. E aí fiz o técnico de enfermagem. Um pouquinho de água. Sim. E não parou por aí. E aí veio, além de ser, né, uma grande massoterapeuta, porque minha agenda anda lotada todos os dias. Maravilhosa. Eu não consigo mais horário, viu? Deixa aqui. Graças a Deus. Indignação. Muitas pessoas me procuram, além porque assim, eu trato pessoas que têm retenção de líquido, quer diminuir medidas, pessoas que chegam cheias de tensão, cheias de dores. Eu ajudo essas mulheres, que a maioria dos meus clientes, dos meus pacientes, são mulheres, né, que vêm tensionada, com retenção de líquido, com querendo diminuir medidas. E daí eu fui me aprofundando, fiz o curso de teatro, depois de... Olha, de teatro, gente, tá vendo aí? Shiatsu. Shiatsu. Essa parte corta, né? Nem eu. Ela entendeu teatro, era shiatsu. Shiatsu. É massagem, é shiatsu. Pois é. Essa parte corta, né? Todo mundo entendeu errado. Pois é, menina, tá quente, ó. Olha como tá suando. Tá Pode abrir aqui um pouquinho. Abre só um pouquinho, pode abrir. Eu estou suando. Aí. Essa parte que ela tá Peraí, já que pousou. E com a massoterapia, eu fiz outros cursos, outra especializações Especializações é isso mesmo, né? Emoção gera isso, né? Não tem como. É claro que não vai sair tudo isso, né? Essas, né, Kaique? Então, Ela não falha nossa. fiz outras... Outros cursos. Eu fiz outros cursos, né? Dentro da massoterapia. Então você pode dizer, tanto você quanto Ana, que qual foi o momento que vocês perceberam que aquele caminho de vocês acabaram se modificando, tomando outro percurso? Quando vocês se deram conta disso? Qual foi o momento que vocês disseram, aqui é um momento marcante? Aqui, Ana chegou até a dizer que ano passado foi o divisor de águas, mas eu observo que na realidade vocês teve vários divisores de água, né? Quando você saiu da escola, sair da zona de conforto não é fácil. Exatamente. Né? Se falando de uma mulher negra, perdeu emprego para iniciar algo que você não sabia onde ia dar um resultado, foi de muita coragem. Você acredita que ali foi o seu primeiro divisor de água? Eu acho que a decisão, né, de sair da escola para ir para a clínica realmente foi
foi o meu primeiro divisor de águas, porque eu pedi demissão de um emprego onde eu já tinha uma certa estabilidade, né, onde as pessoas já me conheciam o meu trabalho, onde eu já tinha referência, porque desde que eu terminei o 2º grau, meu primeiro emprego foi em escola, e de lá, né, até eu chegar no instituto, eu passei por 4 escolas diferentes, então eu já tinha um histórico como professora, como auxiliar de classe, enfim. E aí, mas o desejo de galgar coisas maiores, né, fez com que eu deixasse de lado a escola e fosse para o instituto. Ali foi meu primeiro divisor de águas, mas acaba que com o tempo a gente se acomoda novamente e entra numa zona de conforto, né? Sim. Então eu fiquei nessa zona de conforto por um tempo ali, estando, né, como recepcionista, depois mudei para o setor de enfermagem, e eu posso dizer que minha grande virada de chave foi depois da pandemia, né? Porque o Covid virou a chave na cabeça de muita gente e comigo também não foi diferente, né? Eu tive uma gestação durante a pandemia, eu tive Covid grávida, então pós-Covid, quando eu retornei ao trabalho, eu retornei diferente, né? Posso dizer assim, emocionalmente doente, com o corpo doente, inflamada, sabe assim, totalmente diferente. Eu engordei, depois da minha gestação, 22 quilos. Então eu entrei num casulo onde eu não me reconhecia, onde eu me escondia por trás de roupas cada vez mais largas e estagnei por um tempo, né? Até o dia em que eu tive uma consulta médica com uma cardiologista que, assim, naquele dia para mim foi como se ela tivesse dado um tapa na minha cara com a fala, né, que não foi tão acolhedora, mas hoje eu agradeço porque, assim, se eu não tivesse ouvido aquilo dela, talvez não tivesse aqui nem hoje para poder estar batendo esse papo, né? Mas aí ela falou para mim, hipertensa, com colesterol alto, com glicemia alta, totalmente descompensada, e ela me perguntou, né? Você trabalha no Instituto de Saúde Corpo e Mente, porque eu fui para consulta com a farda, né? E você está fazendo o que pelo seu corpo e a sua mente? E aí, naquele momento, eu saí de lá, assim, muito pensativa, porque eu disse, meu Deus, eu incentivo os pacientes a se cuidar, eu cuido da saúde de outras pessoas com o meu trabalho, e eu esqueci de cuidar de mim, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente esquece que a gente também precisa se priorizar, né? Então, depois do nascimento da minha filha, a minha prioridade era ela. E essa foi a desculpa que eu dei à cardiologista quando ela me fez essa pergunta, né? Eu falei para ela, mas eu tô com uma filha recém-nascida, tem poucos meses, eu ainda não consegui organizar minha rotina, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo me cuidar. E ela disse para mim, continue assim e você não vai ver sua filha crescer. E aí, assim foi, ela não precisou falar mais nada, eu passei o dia inteiro chorando e refletindo nessas palavras, né, porque não tem coisa pior para uma mãe do que ouvir, né, que a gente não vai ver o nosso filho crescer, né. E aí, a partir dali, eu tive, acho que minha grande virada de chave realmente, porque eu percebi que eu precisava de ajuda, mas graças a Deus eu estava no lugar certo, com profissionais que podiam me ajudar, e a equipe do Instituto me ajudou muito nisso, né? Cristina, nutricionista, os terapeutas, né, que me ajudaram a cuidar da minha mente, né? A equipe inteira entrou no esforço coletivo para me ajudar. E hoje eu tenho a felicidade de estar aqui me sentindo bem diante das câmeras com 20 quilos a menos, porque essa grande virada de chave me relembrou que eu estava viva, que eu era uma mulher, que eu era jovem e que eu precisava cuidar de mim para continuar cuidando dos outros, né? Porque a gente acaba assumindo muitos papéis, cuidando muito do outro e se esquecendo de si. E mais uma vez trazendo uma fala muito importante, né, Nilo? Você se encontrou num ambiente onde as pessoas não tinham preconceitos estruturais. E essas pessoas acabaram te acolhendo. E isso te levou também, te proporcionou para frente, né? Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque você traz uma fala, Ana, que serve de alerta para muitas pessoas, né? Que é importante você estar com esse olhar, com essa visão. Aonde eu estou? Aonde eu me encontro? Eu tenho voz, eu tenho escuta, porque você teve escuta, você teve acolhimento, e foi a partir daí que você conseguiu se enxergar, né? E trouxe esse presente para todos nós, né? Que é você ser essa coordenadora que lidera de uma forma tão acolhedora, talvez porque você sofreu isso, né? Você teve essa ação positiva de ser acolhida.
E hoje você tem esse olhar, né, Lili? É. Acalentador, acolhedora. E é muito lindo ver uma mulher negra trazer, né, essa fala, essa voz, essa escuta, essa história, essa narração com tanto respeito e profundidade de muitos e de você mesma, né? Que você teve esse olhar para você. E que me inspira também quando eu vejo essa força que a Ana tem, assim, sabe? Às vezes eu penso em desistir e ficar naquele meio, tô ganhando meu dinheirinho, não vou fazer mais nada. Mas quando eu vejo essa força, essa garra dela de querer crescer, de querer aprender, de querer evoluir, e isso traz isso pra gente, E né? com certeza é a sua história, né? Lili? A história é sua, que é a menina do interior. Uma menina que vem do interior para se instalar numa cidade grande. Algo né? novo, desconhecido. Desconhecido. E tudo o desconhecido sempre gera uma angústia Um maior, medo. a incerteza gera esse medo. E a partir da fala de Ana, uma coisa que me chamou muita atenção é que sempre quando eu a elogio, né, ela falando, nossa, como a Ana está e tudo, e o emagreci 20 quilos, eu entendo assim, chega até a mim, não é sobre o corpo, é sobre você voltar a se enxergar. É justamente isso, porque ontem, engraçado, que eu estava conversando com uma amiga minha e falando para ela. Eu emagreci 20 quilos comendo praticamente tudo que eu comia antes. Né? Fazendo praticamente tudo o que eu fazia antes. Mas onde é que estava o problema? Aqui, na minha cabeça. Né? Então, assim, quando eu entendi, eu digo todos os dias, gente, assim, terapia salva vidas, porque o que me salvou foi a terapia. E o quanto a terapia é realmente importante, tá vendo? Se eu falo, vocês vão achar, eu digo assim, eu sou suspeita para falar, mas como eu sempre penso, Ana é uma propagadora aí da importância da terapia e eu observo muito da sua fala, Ana, do que acontece e eu presencio nas sessões terapêuticas, né? Essa questão do olhar para si, muitas vezes, esse olhar voltado mais para si mesmo, se priorizar mesmo, vem com um pensamento de egoísmo, como se tivesse uma relação. Se eu estou me priorizando, eu estou diminuindo, eu estou me omitindo na função materna, entende? Então, acho que o priorizar-se, o olhar para si, o ver realmente quais são os seus desejos, de forma alguma vai diminuir, vai restringir, vai limitar ou até vai excluir quem você é como mãe, também como figura materna. E também a própria terapia que eu observo é o quantas histórias vêm carregadas, né? Que todas nós aqui, mulheres negras, cada uma vai trazer uma história. Mesmo uma história que seja diferente, eu acredito que não apenas aqui, das mulheres, as histórias estão entrelaçadas. E quando eu falo isso, eu falo também, agora eu vou dar um exemplo sobre uma experiência, né? Sobre a minha experiência de vida. Eu estava até conversando com o Kelly antes, um outro dia, e eu parei e falei assim, eu nunca, pelo menos, nunca tenho um pensamento de um evento marcante, uma data marcante, uma fala marcante, em que eu tenha sofrido o racismo. Porém, aí é o ponto importante. Porém, eu levo muito isso para a minha terapia, que é importante também, tá, gente? Para a minha analista, o quanto muitas vezes isso vem de mim mesma. Esse olhar, né? Esse preconceito. Eu estava uma vez num evento, e nesse evento, em um hotel maravilhoso, e que eu cheguei na minha sessão, na minha sessão seguinte, eu cheguei assim, nossa, eu não me senti pertencente, porque eu só vi pessoas brancas. É como se, olha só também como tá dentro da gente, não é? Muitas vezes, o fato de não ser, por isso que é estrutural. Porque às vezes pode não acontecer diretamente. Mas olha só como já está aí também. Esse olhar que a gente tem e o quanto é delicado isso, né? Porque não é assim
o desconstruir. Até porque eu sempre penso, tudo é importante de construir e desconstruir sobre si mesmo. Mas o desconstruir que eu falo aí vem como essa força, essa voz, essa palavra que a gente traz, para que a gente também possa mudar o nosso caminho. Muitas vezes a limitação também está em nós, Da gente, né? não é? Então é importante ter esse olhar, ter essa Uhum. visão. E você traz uma fala muito importante que muitas vezes não é. Talvez não passemos, né? Como eu estava conversando, eu não cheguei a passar nenhum tipo de preconceito voltado realmente assim diretamente. Sim. Mas muitas vezes esse preconceito pode estar dentro de nós, Isso. porque nós precisamos se enxergar, se sentir inseridas, porque como nós estávamos conversando, justamente isso no nosso make-off. Uhum. Independente da raça, independente de onde viemos, somos mulheres, somos mães, somos filhas, temos nossos papéis e exercemos nossos papéis de maneira muito comprometida. E como você disse, uma coisa não amortiza a outra, né? Não minimiza. Isso é muito importante, principalmente para vocês, né? Por exemplo, vocês que são mães, né? Mãe, você que é mãe de uma menina, por exemplo, a importância de você passar essa nova visão para ela, já para ela, como você falou, né? Desconstruindo alguns preconceitos estruturais, né? Isso, que às vezes o preconceito não parte das pessoas de fora. Às vezes o preconceito está dentro de nós ou dentro da nossa própria casa, né? Porque é uma coisa histórica, né? Você ouve tanto, né? Que, porque você vem de uma família humilde, porque você é pobre, porque você não teve oportunidade, que às vezes você acredita naquilo, né? E se limita por conta Colocamos um bloqueio. Como assim, poxa, eu não vou até lá, porque o pessoal vai olhar desse jeito. Vai, sabe? Dá aquele bloqueio e a Muitas vezes eu já ouvi paralisa. até uma pessoa dizer assim, eu não vou entrar naquela loja porque aquela loja não me pertence. Isso, Então, às vezes, exatamente. tá dentro de você, Duvidando da própria capacidade, da própria identidade, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, as pessoas elas nos colocam na posição em que nós nos permitimos e elas nos colocam, né? Assim, se você se sente uma pessoa empoderada, se você se sente uma pessoa pertencente àquele meio, independente de quem esteja ali, você não vai se sentir um peixinho fora d'água, né? Mas se você permite, né, que as pessoas te diminuam, que as pessoas te desvalorizem, né, você acaba comprando aquela imagem, chega um momento que de tanto você viver aquilo, você passa a acreditar aquilo e vestir aquele personagem para você, né? Eu vivi mesmo uma situação quando eu trabalhava na recepção. Certa vez eu atendi um paciente e era uma pessoa assim muito influente, uma pessoa que tinha um cargo, né, no poder legislativo, né, era uma pessoa que trabalhava como juiz. E eu, ao longo, né, do tempo em que a gente atendeu esse paciente, todas as vezes em que ele vinha para ser atendido, ele repetia para mim essa frase: eu sou juiz, porque eu sou juiz. Eu não posso esperar porque eu sou juiz. Eu não posso isso porque, né? E até o dia em que aconteceu, né, da gente fazer um agendamento e o profissional queria atendê-lo, não pôde vir naquele dia. Ele tinha uma série de procedimentos, mas um dos procedimentos que deveriam acontecer naquele dia não ia poder acontecer. E aí eu comuniquei para ele que ele não poderia ser atendido, ele poderia ser atendido, mas que ficaria um atendimento pendente porque a profissional naquele dia não viria. E aí ele simplesmente gritou comigo, se exaltou, né? E usou da posição dele, né, para tentar me diminuir e fazer com que eu desse uma prioridade pelo fato dele ser juiz, né? Mas como eu sou uma pessoa muito ousada e não tenho, às vezes fico achando que não tenho medo de ser presa, né? Não, sensata. Naquele momento eu fiquei tão assim, indignada com a fala dele, que eu disse para ele: o senhor é juiz do seu tribunal. Aqui o senhor é paciente. E dentro da instituição, é o paciente que se adequa às normas da instituição, não é a instituição que se adequa ao paciente. Nós temos uma agenda, nós temos um horário. O profissional que realizaria o atendimento teve imprevisto, não pode vir hoje, então o senhor tem duas alternativas. Ou o senhor faz o que pode ser feito hoje e a gente deixa esse atendimento pendente para um outro dia. Ou, se o senhor é uma pessoa muito culpada, como o senhor é juiz e não pode perder tempo, né, aqui para fazer poucas coisas, a gente desmarca tudo e remarca para um outro dia e o senhor vem no outro dia para poder fazer.
mas o fato de você ser juiz aqui na clínica não vai mudar nada. E aí, assim, naquele momento, né, eu ainda ouvi uma pessoa na clínica, né, um dos profissionais da clínica dizer: você não tem medo dele lhe prender, ele lhe dar voz de prisão, porque você está desacatando ele? Eu falei: não, eu não estou desacatando ele, porque ele não está no exercício da profissão dele. Ele não está dentro do tribunal, ele está aqui na postura de paciente. E a importância que você traz nessa sua fala, Ana, você traz uma carga de uma história nessa voz que você traz, que é essa voz que a gente está falando, que você tinha consciência do que você estava fazendo, né? Você sabia que você não estava tendo um desacato, você tinha consciência do assunto que estava sendo abordado ali, você percebeu sim que ali tinha um preconceito estrutural por diversos motivos, e que você teve essa visão, essa sensibilidade de se despertar dessa voz. É essa voz que a gente traz hoje, essa voz de reflexão, né? E que muitas mulheres possam enxergar essa sua fala como modelo, como exemplo de que isso não é um desrespeito, mas isso é sim um reconhecimento da importância daquele momento do que você representava, né? E a gente precisa entender que não é o cargo, a posição, a autoridade que você tem que lhe definir. Eu brinco lá na clínica, né, com Josi, nossa colega da higienização, que ela é gerente da Copa. Né? Eu falo para ela: você não é simplesmente a moça da higienização, você é gerente da Copa, você é responsável por esse setor e aqui quem manda é você. Então a gente precisa aceitar que, independente da posição em que a gente está, a gente é autoridade ali naquele serviço. Eu posso ser a faxineira, mas como faxineira eu sou autoridade. Exatamente. Quem sabe o produto certo para limpar, a hora de higienizar sou eu, entendeu? Então a gente precisa saber se valorizar, valorizar o seu serviço, valorizar a sua posição. Independente, pode ser o serviço mais humilde, mas você é autoridade naquilo, né? Naquilo que você faz bem, então você é autoridade. E quando a gente tem esse pensamento, essa posição de que eu sou autoridade, independente de onde eu esteja, você consegue sair daquele lugar menor e galgar lugares maiores, porque você não se limita somente aqui, né? E é importante, mais uma vez, essa fala que se traz, quando você traz essa palavra autoridade, não é uma palavra de autoridade de desrespeito, mas é uma palavra de autoridade de reconhecimento. Eu me reconheço quanto profissional, quanto a função que eu estou exercendo. E isso é muito rico, porque quando você se enxerga dessa forma, como você disse, você vai avançando degraus, né? Isso é muito importante. Porque a gente não é nada. A gente está alguma coisa. Isso. Né? Eu digo sempre, a única coisa que eu sou é mãe, filho e mulher. Isso aí não vai mudar. Mas o restante, o recepcionista, eu estive recepcionista, eu estive técnica de enfermagem, eu estive professora, estou hoje coordenadora, mas amanhã eu posso estar outra coisa. Já fui terapeuta. Então é nisso que a gente precisa se concentrar. Às vezes as pessoas elas se preocupam muito, elas pegam o estar como se elas fossem aquilo. A gente não é. A gente está por um momento alguma coisa e amanhã você pode não gostar, você pode mudar de ideia, você pode se interessar por uma coisa diferente e fazer coisas novas, É o né? se colar em algo. Eu vejo isso se pegar também, até dos próprios transtornos, né? Psicológicos. Quando o paciente, ele chega e se cola no diagnóstico. Eu sou assim, né? E como isso é importante, você está ansioso. Eu tenho um costume só de estar sempre usando essa frase. Eu sou assim. Eu sabe? Não pretendo aquela coisa de funcionar o novo, conhecer o Você se novo. rotula. Porque o novo me assusta Sim. até hoje. Sim. Então tenho essa coisa, eu sou assim. Não vou porque eu sou assim. Inclusive, quando eu recebi o convite, eu falei, eu não vou porque eu sou assim. E você percebe que até uma forma de você acreditar no que você está falando. Isso, Tipo, eu sou assim, eu sou assim. Isso. Não, acaba não gerando aí uma abertura pra você se enxergar de outra forma. Exatamente. E quando eu fiz o convite pra ela me disse essa frase. Foi aí que ela disse, eu não vou, Isso. porque eu sou assim. E aí eu lembro que eu falei, não, você não é. Você tem uma história tão rica, você tem uma história tão bonita que deve ser narrada, que deve ser contada para reflexão, para tantas coisas, não só de crescimento, mas de história de vida mesmo. Isso. Como mulher, como pessoa, como profissional. Quantas mulheres estão hoje numa zona de conforto, talvez no interior, numa situação de dificuldade, e ouvindo sua história hoje, Isso. percebe que não é bem assim.
né? Mas quando ela me falou isso, eu disse, não. Aí ela falou pra mim assim, mas não sei como eu vou falar. Eu disse, é simplesmente você falar. É falar a sua história, né? Quanto fonoaudióloga, eu valorizo a comunicação. A comunicação não importa como ela é feita, desde que ela seja entendida, compreendida, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser respeitada na sua profundidade, porque cada comunicação tem uma história, cada comunicação tem uma força e tem uma reflexão. E você traz uma fala, Ana, do ser e do estar. Eu estava falando juntamente isso com o Nílio, semanas passadas no outro podcast, falando que eu não me rotulo mediante ao meu diagnóstico. Eu sou além disso, né? Eu sou fonoaudióloga, eu sou filha, né? Irmã, colega, né? Não sou mãe, desejei, mas não sou, viu, gente? Mas existem várias outras coisas em que eu sou, né? Que não me rotula, né? Então, claro que existem medos, angústias em alguns momentos, e tá tudo bem. Mas não precisa dizer que eu tenho de estar nessa zona de conforto. E eu falo muito isso, não só para as mulheres que eu tenho contato, falo isso muitas vezes para os meus irmãos, falo isso para o irmão meu, o caçula Hércules, que é veterinário, eu sempre digo aí, a condição do profissional não diz quem você de fato você é quanto pessoa, quanto essência, quanto ser humano. Às vezes você é um excelente profissional, mas você não é um bom ser humano de caráter, né, de personalidade. Então nós não devemos nos colocar nesse estado desse rótulo que você traz, né? No fato, hoje eu sou uma fonoaudióloga, mas eu posso ser outra coisa e tá tudo bem, mas aquele que tá por trás disso é que é o importante, é essa essência, né? Até porque uma parte da gente não pode definir o todo. O todo, né? Isso. Nós temos várias, como eu acho que foi a Ana que trouxe no início, como temos múltiplas funções, papéis, mas cada papel, cada função Tem o seu valor, né? Não podemos querer que defina o todo. Que defina tudo. E você, Ana? Você, Ana, que é mãe, você, Grace, que é mãe, no meio desse percurso todo, existiam dificuldades para vocês conquistarem esse espaço que vocês conquistaram hoje, por ser mãe, né? Ou muitas vezes sair dessa zona de conforto, que você falou que, na verdade, foi depois da maternidade, teve essa virada de chave, né? Que você se antenou para você, que você aprendeu. Como foi tudo isso para você, Ana? Estamos falando de ser mulher negra, né? Ser mulher e negra já é difícil. Ser mulher negra e mãe é mais complicado ainda, né? Porque eu não tive esse problema, essa dificuldade, né? Com relação à rede de apoio, porque eu tenho uma família muito grande que me apoia, assim, que... eu digo todos os dias que se eu fosse uma mãe desleixada, eu nem via minha filha em casa. Porque todo dia tem um tio, tem alguém que quer carregar ela, né? Então, assim, eu tive muito suporte da minha família. Mas você se manter no mercado de trabalho com um filho pequeno, você voltar a trabalhar com uma criança de 5 meses de idade, não é fácil, né? E aí a gente já pensa, e quando ficar doente? E quando vai para a escola? Então eu tive que mudar muito a minha rotina, né? E até hoje eu mudo a minha rotina de modo a conseguir dar conta de todas essas multitarefas. Mas o que mais me ajudou foi entender que hoje eu sou mãe, eu tenho minha filha como prioridade, mas minha filha vai crescer. Vai chegar um momento em que ela vai fazer as escolhas dela, ela vai viver a vida dela, ela vai sair da minha casa para ter a casa dela e eu vou continuar vivendo. Então, se eu estaciono a minha vida hoje porque eu tenho uma filha, quando ela crescer, eu vou conseguir seguir daí para frente? Quanto tempo eu perdi, né? Então, todos os dias, né, quando eu saía para trabalhar logo no início, ela chorava, né, e perguntava por que eu tinha que trabalhar, por que eu estava deixando ela ali, né? E eu sempre digo para ela, eu respondo a ela de 2 formas. Mamãe vai trabalhar, primeiro porque mamãe gosta, porque isso é importante para mim. Porque isso me faz bem. Quando você crescer, você vai escolher a sua profissão e você também vai querer fazer uma coisa que você Já gosta. vai ensinando para né? ela uma visão diferente, né? E segundo, porque se mamãe não trabalhar, né, a gente não consegue ter todas as coisas que a gente precisa, pagar as contas. Então eu ensino a ela a ter essa consciência, né? Antes eu ouvia muitas minhas amigas dizer: mamãe trabalha porque te ama, mamãe trabalha porque precisa te dar as coisas. Eu não gosto de usar essa frase com minha filha, porque eu acho que a gente joga uma carga em cima do filho como se a gente só trabalhasse porque precisa sustentar o filho, né? Então eu tenho essa consciência, eu falo para ela, eu trabalho primeiro porque eu gosto, né?
E mesmo sabendo que é difícil, mesmo sendo difícil para mim deixar você em casa e perder todo esse tempo, mas me faz bem, me mantém viva, me mantém forte, né? E trabalho também por você. Porque enquanto você não pode se sustentar, a obrigação de sustentar você é minha e do seu pai, né? Então, para mim, assim, ter a minha filha não foi uma dificuldade, não foi um empecilho, porque eu tenho uma rede de apoio muito grande, mas eu tenho consciência que, infelizmente, nem todas as mães têm essa oportunidade, porque a gente trabalha com crianças atípicas, a gente faz encontros regulares com essas mães, e se a gente não marcar essas reuniões no dia em que a criança tem terapia, a mãe não consegue ir, porque ela não tem com quem deixar. Muitas mães com quem a gente conversa, infelizmente, tiveram que sair do mercado de trabalho porque não tinham condições de ter alguém que cuidasse dos seus filhos. Então, assim, eu me considero uma privilegiada, porque mesmo com todos esses desafios, mesmo com todas essas dificuldades, eu consigo continuar fazendo tudo aquilo que eu gosto, né, sem negligenciar os papéis que eu tenho hoje, né? Muita leveza, De mãe, de esposa, né? Faz isso tudo. Muita destreza e muita leveza. Todos os papéis que você exerce, Ana, coordenadora, né? Todos os papéis que eu vejo você fazer, quando você vai fazer uma reunião, né? Faz isso com tanta leveza e você traz isso talvez dessa sua estrutura familiar, que te trouxe essa leveza também. Isso é muito importante, trazer essa fala. E você, eu? Eu já não tive essa rede de apoio. Assim, quando eu tive meu filho, só era eu, meu marido e minha mãe. Minhas tias, minhas primas, tudo, a vida delas, deles lá, né? E aí eu tive que escolher entre deixar meu filho lá com minha mãe ou continuar trabalhando. O meu marido me fez a proposta de eu ficar cuidando do meu filho. E aí eu pensei, poxa, como é que eu vou ficar só cuidando do meu filho e ter aquela né, não poder proporcionar a ele algo que hoje ele tá, né? Ele tá agora, tá morando com minha mãe, porque ele não pôde morar aqui comigo. Por causa do trabalho, eu tive que escolher entre ou cuidar dele ou sair do trabalho. E aí minha mãe veio, levei para o interior. Mas não foi fácil, não tá sendo fácil. Eu viver longe do meu filho. Mas aí eu tô trabalhando, estudando para proporcionar uma educação, tudo que eu não tive, né, como criança, eu quero proporcionar para o meu filho. Então, hoje eu tenho... Não é que todo final de semana eu estou viajando para vê-lo, mas eu queria que ele estivesse aqui comigo. Queria ter tios que ficassem brigando, como, né? Eu quero ficar com ele, não, ficar como uma filha de Ana, não. Ele ficava em casa sozinho, vinha trabalhar. E foi muito difícil, mas... E no dia que não aparece nenhum tio, eu levo pro trabalho, né? Sim. Porque tem duas semanas que ela foi trabalhar comigo. Eu acordei com a notícia de que não ia ter aula. E aí, como não foi uma coisa muito inesperada, não deu tempo de programar, liguei pra uma tia, onde eu vou pro médico? Liguei pra outra, tipo assim, minha rede de apoio tava toda ocupada, porque também não foi uma coisa programada. Eu falei, não tem problema, mãe. Mamãe vai arrumar você e a gente vai trabalhar juntos hoje. E ela amou passar o dia na clínica. Um dia divertido, né? Foi um dia divertido pra ela. Eu simplesmente mudei de sala, né? Peguei minhas coisas e fui pra uma sala mais lúdica pra ela ter a oportunidade de brincar. Enquanto ela achou um cantinho pra brincar, eu tava ali trabalhando. Então é a gente saber ter jogo de cintura, né? E também a gente não se lamentar, porque às vezes a gente se lamenta muito de tudo, né? Sim. Às vezes falta um pouquinho de força de vontade de você dizer, não, tá difícil, mas eu vou persistir, eu vou perseverar, não deu certo, e você faz igual a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente. Né? O que a gente não pode é desistir. Nunca. Né? Porque as coisas só não dão certo quando a gente desiste, né? Sim. Mas quando a gente persiste, a gente consegue, né? Às vezes o caminho para um vai ser mais curto, o caminho para outro vai ser mais longo, mas se você não desiste da caminhada, uma hora você chega onde você quer. Chega, com certeza. E é o que está acontecendo, né, com Grace? Isso. O caminho dela talvez seja um pouco mais difícil do que o seu no aspecto dessa estrutura, desse apoio, mas ela não deixou de ter. Ela tem e ela precisou abrir mão um pouco da zona de conforto, do sentimento, né, da dor, da distância, para ela conquistar esse exatamente. novo ciclo. Qual mensagem vocês deixariam para as mulheres, as meninas que serão futuras mulheres, né, sobre toda essa história, essa conversa, essa importância da consciência, de buscarmos, de irmos atrás, né, de não nos acomodarmos, que eu acho que isso é o mais importante, né, não nos acomodarmos, não parar.
independente de ser mulher, de onde você vem, qual a mensagem você deixaria? Bom, então falando, né, do mês da consciência negra, a mensagem que eu quero deixar é que a gente não fale sobre esse assunto apenas no mês de novembro, né? A gente tem 12 meses no ano para poder conversar e falar sobre esse assunto e trazer esta consciência. E essa consciência ela não pode ser adquirida ou abordada em um único mês do ano. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, a gente precisa estudar mais sobre esse assunto, entender os nossos direitos, entender, né, onde nós estamos, onde nós queremos ir, para que as coisas de fato aconteçam, né? Não se limitar aos rótulos que as pessoas nos colocam, não desistir diante das dificuldades, porque tudo que vem fácil vai fácil também. Quando a gente conquista as coisas com dificuldade, a gente passa a valorizar mais, né? E ser negro nesse país não é fácil. Mas não é porque não é fácil que nós vamos desistir, porque quantos exemplos de personalidades negras a gente tem aí, de pessoas que fizeram a diferença, que inspiram, que mudaram o mundo, que trouxeram, né, oportunidades para as outras pessoas, porque não se rotularam, não permitiram ser rotuladas, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa, assim, não é porque talvez a gente tenha vindo, né, de uma história de vida difícil, que a gente vai se limitar, né? Ou nos rotular com relação a isso.